Igreja, o lugar da inclusividade. Efésios, capítulo 3, versículos 1 a 13. Está escrito: por essa razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, não judeus. Se é que sabeis da dispensação da graça de Deus, que me foi concedida em vosso favor. E como por revelação, me foi manifestado o mistério, conforme vos escrevi acima de forma resumida. Quando ledes, podeis perceber o meu entendimento sobre o mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer as pessoas de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito Santo aos apóstolos, pelo Espírito Santo aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que, por intermédio do Evangelho, os não-judeus são igualmente herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Fui nomeado ministro desse Evangelho segundo o dom da graça de Deus que me foi outorgado conforme a atuação do seu poder. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida a graça de proclamar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e revelar a todos qual a dispensação deste mistério que desde os séculos passados foi mantido oculto em Deus que tudo criou. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos principados e autoridades nas regiões celestiais, conforme o eterno propósito de Deus realizado em Cristo Jesus nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em plena confiança pela fé na sua pessoa. Portanto, rogo-vos que não vos desanimeis por causa das minhas tribulações em vosso benefício, pois nisso está a vossa glória. Olhe para cá, por favor. Irmãos, esse aqui é um daqueles textos que comumente não se lê muito, e que quando é lido aqui na hora da mensagem, a gente entende quase que nada. E alguns chegam a pensar, o que será que vai sair daí? Porque eu não entendi nada do que li. Seja humilde. Quem é que passou por essa experiência agora? Confessa. É a realidade. Tem mais gente que ficou com preguiça de levantar a mão. Mas isso é uma realidade, irmãos. Muitos textos sagrados, eles só serão compreendidos através de uma leitura meditativa, através de uma leitura não apressada, através de uma leitura realmente interessada em saber o que Deus pode estar querendo falar, ou o que Ele pode falar comigo, o que Ele quer falar comigo, através desse texto sagrado. Mas então vamos lá. O apóstolo Paulo, nos versículos 1 e 13, debaixo da inspiração do Espírito Santo, começa a perícope e termina a perícope, esse trecho que nós lemos, chamando a atenção para a situação que ele estava vivendo. O apóstolo Paulo deixa muito claro que ele estava vivendo um tempo de sofrência, para que aquela igreja em nós pudéssemos viver debaixo da bênção. O apóstolo Paulo estava dizendo que para que os gentios conhecessem o mistério revelado em Cristo da parte de Deus, ele então estava naquele momento numa cadeia, numa masmorra, mas aquilo que para aquela igreja de Éfeso e também para nós pode ser aparente sofrimento, para ele era motivo de regozijo, era motivo de dizer, tudo posso naquele que me fortalece, porque o apóstolo Paulo, ao encontrar-se com Jesus e viver então uma conversão e passar por um processo de metanoia, ele foi avisado por Deus que ele saberia o quanto lhe importava sofrer para que Cristo fosse conhecido e reconhecido por todos os povos. Então ele rapidamente dá uma pincelada dizendo o que ele então estava vivendo em favor daquelas pessoas. E no versículo 13, repetindo, ele deixa claro que o sofrimento dele era não só para a glória de Deus, mas para a glória de todas as pessoas que o estavam ouvindo ou lendo aquela carta. E Deus é alguém
capaz de fazer isso. A Escritura Sagrada diz em Coríntios, o mesmo apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, falando que enquanto os apóstolos vão empobrecendo, as pessoas que abraçam e creem na doutrina dos apóstolos vão enriquecendo. Deus é capaz, como eu já disse na ministração de dízimos e ofertas, de matar um para poder ter muitos. Sacrificar um filho que depois, obviamente, ele ressuscitou, mas para que pudesse ter muitos filhos que andam no centro da sua vontade. Filhos que não vivem mais na obscuridade dos seus próprios pensamentos, que não gastam tempo debatendo, brigando por causa de político, por causa de quem é o presidente, quem não vai ser o presidente. Irmãos, vamos parar com essa pataquada, com essa atitude insana. A Bíblia diz que toda autoridade é instituída por Deus. Se o prefeito da cidade não é do seu partido, se o presidente da república não é do seu partido, se o governador não é do seu partido, não interessa, ele agora é autoridade. E a autoridade não deve ser difamada, não deve ser desonrada, ainda que a autoridade seja a personificação do Satanás, você deve orar por ela. É o que a Bíblia diz, e qualquer coisa diferente disso, você está pecando contra quem instituiu a autoridade através do seu voto, ou do voto do outro que escolheu quem você não escolheria. Quem está me entendendo, dá um sinal. Pare de contender com as pessoas que você aprecia, que você ama, por causa das ideologias, daqueles que nem sabem o seu endereço e não estão nem aí para você. Mas ainda assim, essas pessoas devem ser alvo da sua oração, da sua conversa com Deus. Quem me entendeu, dá um glória. Continuando, o apóstolo Paulo então deixa claro, nesses versículos, que não há serviço cristão sem renúncia, não há vida cristã sem altruísmo, sem sacrifício do ego, sem sepultar o egoísmo. É possível sim ter religião evangélica, é possível sim ser apóstolo evangélico, pastor evangélico, sei o que é lá evangélico, e não ser cristão, não ter nada a ver com Cristo. Porque o chamado para seguir a Cristo é chamado para uma vida de serviço. E é impossível servir alguém sem renunciar àquilo que eu poderia fazer para mim, naquela hora que eu estou fazendo para aquela pessoa. É impossível ser parecido com Jesus na terra, sem considerar o outro, ainda que momentaneamente mais importante do que eu. É impossível não sepultar o egoísmo e ser um instrumento poderoso de Deus na terra. Pergunta para o seu vizinho, você está entendendo? E o apóstolo Paulo, irmãos, não estava sacrificando o seu colchão com massagem da Eco7, não. Ele não estava deitado no seu sofá, cuja extensão ia até a frente da ponta dos pés, na sua TV de multicanais, não. Ele estava na cadeia, e lá da cadeia ele continuava trabalhando e anunciando para as igrejas da Ásia: a alegria do Senhor, a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Pense, irmãos, nos últimos 5 anos, você que já é convertido a esse tempo, quantas pessoas você visitou no domingo para falar de Jesus para ela? Quantas vezes nos últimos 5 anos, que dá 60 meses, e 60 meses dá muitos domingos, desses tantos domingos, quantos desses você disse para o seu cônjuge, para os seus filhos: hoje nós vamos fazer uma visita para uma família necessitada, mora na maior mansão do condomínio da Afonso Pena, mas é miserável, porque se morrer hoje vai para os quintos dos infernos. Porque a gente pensa que miserável é só quem não tem as coisas materiais. Essa é uma furada, não é uma visão do céu, é uma visão terrena. Quantas visitas você já fez no dia do Senhor? Porque o domingo é o dia do Senhor para o cristão, não é o dia do shopping e do Faustão, é o dia do Senhor. Quantas pessoas você já visitou, quantas visitas você já fez ao longo da sua vida cristã no dia do Senhor? Não diga. Não é disputa, é chamada para a consciência. O apóstolo Paulo deixa claro que não é possível ser cristão sem vida de serviço. O apóstolo Paulo estava disposto a qualquer sacrifício para cumprir seu propósito, para ser bem-sucedido em sua tarefa. O irmão Paulo tinha consciência do impacto que a revelação do mistério por ele anunciado causaria. Amados irmãos,
olha o quanto a sua vida já mudou. Sexta-feira, nós não tivemos o primeiro discipulado, às 14 horas, porque o fizemos na quarta-feira, na virada da manhã. Então, o meu filho, que ama ir na casa da minha mãe, para abraçar, incomodar e para dizer que a ama, ele gosta da comida da vovó, pode ser arroz, feijão e ovo. Ele quer comer na casa da vovó, e nós fomos. Chegamos lá quase 2, e quando saímos de lá, estava exatamente naquele momento do temporal. Quem lembra do temporal? Impossível esquecer, né? E nós estávamos saindo de lá justamente naquele momento. A minha mãe, fica, meu filho, olha como o céu está vermelho, meu Deus, está vindo um temporal, não vai embora. Não, mãe, nós vamos. E o João Lucas, pai, será o apocalipse? Eu falei, não é não, meu filho, fica tranquilo. E nós saímos e o vento foi aumentando, e aquela nuvem vermelha foi crescendo, e dali a pouco ali para o lado do aeroporto o negócio foi ficando preto, e fomos andando, e gente louca para sair da rua e chegar em casa. Interessante demais você ver a expressão dos motoqueiros, dos motoristas, todo mundo está calado, mãe, apavorado. Pai, será que o apocalipse vai ser assim? Meu filho, fica tranquilo, não é o apocalipse ainda. Mas olha só, meu filho, a expressão das pessoas, todo mundo desesperado, e nós dois aqui dentro do carro, orando, intercedendo e rindo. Mas zombando da desgraça, não. De ver a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Até na hora de uma ventania, de uma tempestade, você vê a diferença, irmãos. As pessoas estavam realmente desesperadas. Eu imagino que a sexta-feira, conforme eu recebi um vídeo do Fernandinho, até ateu fez oração. Tem gente que nunca orou, que começou a rezar, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Mas é assim, irmãos, no meio das adversidades da vida, nós vamos lembrando quanta diferença faz ter Jesus morando dentro do coração. O apóstolo Paulo tinha a consciência do impacto que a revelação do mistério de Deus causou para ele e podia causar para os outros. Por isso ele não perdia tempo. Se ele estava preso, ele pregava para os guardas que o estavam vigiando, porque ele era considerado um ser humano de alta periculosidade. E era mesmo, irmãos. Essa cidade de Éfeso, por exemplo, era uma cidade que tinha o maior templo de adoração à deusa Diana, uma cidade de um comércio intenso, e a maior riqueza da cidade era produzida pela venda de estatuetas. O baixinho narigudo mudou para lá e a fábrica de estátuas fechou. Os feiticeiros da cidade queimaram seus livros que davam uma fortuna e se tornaram discípulos de Jesus Cristo de Nazaré. O cidadão de fato era de alta periculosidade. Pergunta aí para o seu vizinho, que tipo de cristão você é? Você provoca perigo para quem? Para os anjos que estão cuidando de você? Ou para os capetas que também ficam de olho na gente? Então imagine você, nos nossos dias, anunciando a israelenses e palestinos, que posso dizer que é o povo mais briguento da terra, briga desde sempre. De vez em quando eles brigam, dá para acompanhar pelo noticiário. Quem já viu Israel e os palestinos brigando? Os palestinos mandam 158 mísseis de cá, e Israel manda 158 antimísseis do lado de lá. Aí depois que eles cansam de mandar míssil, Israel manda alguns mísseis lá em lugares estratégicos e explode tudo. Quem já viu isso? Mas é uma eterna briga. Culpa do Abraão que deu ouvidos para Agar. Imagine você anunciar para israelenses e palestinos que agora, de agora em diante, é possível que ambos vivam em paz, usufruindo da mesma fé, numa só família, onde um palestino deveria servir o outro israelense, e o israelense deveria amar o palestino. Isso parece loucura, mas é o que o apóstolo Paulo está anunciando aqui, que na igreja de Deus, que na presença de Deus, é possível ter paz entre aqueles onde não há chance alguma, naturalmente falando, de ter paz.
O apóstolo Paulo está dizendo aqui que aquelas pessoas com as quais você convive, que já diz para você que não gosta de crente, do cheiro de crente, que pastor é tudo ladrão, que ele nunca vai na igreja, que essa pessoa deve ser alvo do seu míssil em forma de oração e de bom testemunho, para que ela queira servir o Deus que você serve. Irmãos, nós nos acostumamos tanto com Deus, que conforme o tempo vai passando, nós chegamos a pensar e a achar que não faz tanta diferença. Aí você leva esse seu Deus, que não está fazendo tanta diferença para você, para alguém que não tem intimidade nenhuma com Ele, e essa pessoa experimenta uma intimidade rasa com Ele, e a vida dela muda radicalmente, e ela fica eternamente grata a você, porque é possível acostumar até com as bênçãos de Deus, e achar que elas não fazem tanta diferença para as nossas vidas. Mas o apóstolo Paulo, ele não se acostumava com a tão maravilhosa graça que se manifestou sobre ele e através da vida dele. O mistério anunciado pelo apóstolo Paulo é esse, que na igreja de Deus, para quem está em Cristo Jesus, é possível conviver em relacionamento fraterno com irmãos judeus e gentios, assembleiano e batista, SEAC e metodista, ou seja, todas as pessoas de todas as raças, culturas e níveis sociais podem conviver no mesmo lugar, na presença de Deus, estando em Cristo Jesus. Na igreja de Deus, é possível conviver o branco e o negro, o doutor e o ignorante, o hétero e o homo. Na igreja de Deus é possível que todos estejam na sua presença, para que todos sejam transformados para viver do jeito que Deus quer que cada um viva. Uma das mentiras do diabo é querer colocar na cabeça das pessoas que a igreja é um lugar de exclusividade, que só esse e aquele pode estar, que a igreja não aceita isso, que a igreja não aceita aquilo. Não, a igreja de Deus tem lugar para todos, mas para todos que querem ser transformados segundo a vontade do Deus, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto possamos pedir ou pensar. E essa mensagem satânica de que a igreja é separatista e exclusivista, não é para o mundano, porque o mundano já está no mundo, é para você e para mim. É para dizer para você e para mim que nós estamos perdendo tempo no lugar onde o Senhor diz que não é para nós deixarmos de participar. Conforme o tempo vai se aproximando do fim, muito mais ainda nós deveríamos praticar o ato de congregar. E esse é um dos motivos, irmãos, que eu estou pensando em acabar com o tal do culto online. Sabia? Porque a maioria dos irmãos, a pandemia já está praticamente acabada, mas o povo não volta para a congregação. Nós aqui, irmãos, temos mais de 1000 membros. Tudo bem que agora nós temos 4 núcleos, e muitos desses irmãos estão nos 3, e no 4 que vai ser inaugurado na próxima sexta-feira. Tudo bem, é verdade. Mas se você olha o número de acessos no culto da manhã, e cada acesso dá para multiplicar pelo menos por 3, pelo menos 300 pessoas, só no YouTube tiveram acessando o culto, no período do culto, no horário da manhã. Se você for para o Facebook, tem mais gente ainda. Então o pessoal está substituindo prestar culto a Deus com assistir o culto prestado a Deus. Quem está me entendendo? Graças a Deus que você está aqui. E esse é um dos motivos que eu estou pensando em não transmitir no horário do culto, para ajudar os irmãos a se libertar de assistir e vir prestar culto ao Altíssimo. E aqui nesse lugar, é o lugar então, onde não importa o nível social, se a conta bancária está negativa ou positiva, se é negro ou é branco, se é hétero ou é homo, aqui é o lugar onde nós estamos inteiramente e com um objetivo específico na presença de Deus. E na presença de Deus, irmãos, é o lugar onde os milagres podem acontecer, onde as transformações podem ser liberadas, onde Deus é capaz de mudar o ser humano no seu DNA, caso Ele queira. E é claro, amados, que essa comunhão só é possível a partir das insondáveis riquezas de Cristo. É o que o apóstolo Paulo diz no versículo 8. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida a graça de proclamar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo.
E as pessoas que convivem com você precisam conhecer Jesus através da sua vida. E para que você seja sábio, aliás, para você ter coragem, ter fervor, você precisa congregar, você precisa orar, você precisa ler a palavra, você precisa jejuar, porque esse conjunto de práticas juntas podem fazer de você alguém irresistível. E sem você perceber, de repente você vai estar falando do Deus que mora dentro de você, que deu razão para a sua vida, além de comer, trabalhar, guardar, comer, trabalhar, guardar, gastar, porque se a vida for só isso, irmão, que vidinha desgraçada. E aliás, pasme você, a profecia está se cumprindo, e boa parte dos seres humanos não estão tendo mais razão nenhuma para continuar vivendo, mesmo tendo bom trabalho, boa casa, mesmo tendo acesso a todo mundo conhecido da nossa época através de uma tela, porque você pode acessar através do Google Earth, a terra toda, você pode chegar onde a sua passagem de avião nunca vai te levar, você pode chegar através do Google, quem já sabe disso? Quero conhecer Israel, entra no Google, e coloque lá o endereço que você quer ver, você vai ver a olho nu, não ao vivo e a cor, mas vai ver. Você vai poder dizer que já esteve lá. O que eu estou querendo dizer, amados, é que não há limites para que os nossos desejos sejam satisfeitos hoje. Mas ainda assim, a insatisfação é crescente dentro de todos nós. Nesses dias, todos os seres humanos da Terra estão vivendo uma sensação de invalidez, de imprestabilidade, uma angústia dizendo que não vai dar certo, que a vida não vai, que eu não vou conseguir, que eu não estou conseguindo, que eu não estou sabendo fazer, que eu não posso, que eu não sou, que eu não serei, que eu já era. Quem concorda comigo, levante a mão. Essa é a realidade. Isso não é algo pessoal, é algo planetário. Faz parte da vida na Terra nesse momento. Sabe por quê? Porque para o anticristo vir, todo mundo tem que ficar desesperado. E os crentes meia boca também vão ficar. E agora essa semana eu li que a vacina da Pfizer tem uma tal de substância chamada luciferase. Quem viu? Eu tomei 2 dessa. Mas eu orei, irmãos, antes de tomar a vacina. Eu falei, Deus, eu vou tomar. O que for bom, o Senhor conserva, o que for ruim, o Senhor manda embora. Seja através do número 1 ou do número 2, mas que não fique no meu organismo. Eu orei, irmãos. E está escrito, se beber alguma coisa mortífera, não lhe causará dano. Então, luciferase, vá para os quintos dos infernos. Fiquei só com a parte boa da vacina. Porque senão, irmãos, nós não vamos comer mais nada, não vamos vestir mais nada, não vamos usar mais nada. Porque se quiserem, pode colocar o que quiserem em tudo que eu e você usamos. Quem concorda comigo? Essa é a realidade. Se o Senhor não te guardar, quem te guardará? Não vai ser a vacina anti-Covid que vai te contaminar ou te matar antes da hora. Continuando aqui. Essa comunhão entre todos os povos, entre todos os tipos de pessoas, independente do estado de vida, só é possível na igreja de Deus pelas insondáveis riquezas de Cristo. Estar em Cristo não é sinônimo de pactuar com a história do cristianismo romano. Irmãos, nos nossos dias nós precisamos aprender a separar cristianismo de praticismo aparentemente cristão. Exemplo, uma das piores obras do Império Romano disfarçado de Igreja Católica Apostólica foi a Inquisição, onde todas as pessoas que discordavam dos dogmas romanos eram levadas para a fogueira, eram engaiolados, eram jogados na arena, eram mortos. Isso não tem nada a ver com a doutrina dos apóstolos, isso não tem nada a ver com Jesus Cristo de Nazaré. Cadê a palavra? Medievalismo romano não tem nada a ver com a prática da vida cristã. Do século IV ao século XV, os cristãos foram manipulados para acreditar em pedaço de cruz, em sal ungido, em rosa ungida, nessas pataquadas todas que muitas igrejas neopentecostais vendem para os seus fiéis, prometendo uma suposta bênção de Deus. Quem já ouviu falar disso?
Quem já foi vítima disso? Cristianismo não tem nada a ver com isso. Muitas vezes você se depara com alguém de uma religião não tão antiga quanto o judaísmo e o cristianismo, e a pessoa diz, mas o seu Jesus matava os meus parentes lá não sei quando. Não, o meu Jesus não matava ninguém. O Império Romano travestido de Jesus Cristo matou muita gente. Assim como o islamismo travestido de vida com Alá está matando muita gente no Afeganistão. Quem está sabendo? Deus não tem nada a ver com isso, irmãos. Nós precisamos saber separar as crendices e as práticas religiosas das igrejas dos nossos dias com aquilo que está revelado da Escritura Sagrada através da doutrina dos apóstolos. Muito do que é praticado nos templos ditos evangélicos não tem nada a ver com o cristianismo. Nada a ver. Boa parte dos cristãos, e tomara que você não seja um desses, vem para o culto apenas para que Deus faça alguma coisa em seu favor. E a minha primeira atitude de vir para o culto é para adorar a Deus, porque Ele diz que de maneira alguma Ele lança fora aqueles que vêm até a sua presença. Então, quando eu chego na presença de Deus, por causa da presença de Deus, esse Deus vai suprir as minhas necessidades. Quando eu dou primazia a Ele, quando eu dou honra a Ele, quem está me entendendo, dá um glória. E é por isso que eu disse antes, e agora eu quero repetir, que nós como igreja, irmãos, precisamos nos libertar desse vício desonroso de chegar sempre atrasado. Numa audiência com um comedor de arroz e feijão, um juiz de direito, se você chegar atrasado, você não entra. Se era em seu benefício a audiência, você perdeu. Se era contra você, se lascou. Quem aqui já foi a uma audiência? Quem aqui chegou atrasado na audiência? Ninguém. Então, um juiz comedor de arroz e feijão merece mais a sua honra do que o seu Deus. Irmãos, eu tenho orado há longo tempo pedindo a Deus que isso acabe na nossa congregação, mas só a minha oração não está adiantando. Vou compartilhar aqui todo o culto. Fala para o seu vizinho, abandona essa desonra. Chegue um pouco antes. A audiência aqui é com o Todo-Poderoso. É a Ele que nós viemos adorar neste lugar. É por causa dEle, primeiramente e principalmente, que nós estamos aqui, prestando culto junto com os irmãos. E isso a Bíblia Sagrada chama de igreja. Estar em Cristo, repito, não é sinônimo de pactuar com a história do cristianismo romano, a Inquisição e o medievalismo, ou com partidarismos eclesiásticos denominacionais. Irmãos, uma das maiores desgraças que eu vejo na igreja das cidades é essa disputa entre uma denominação e outra. Nenhum pastor gosta, amados, de que as pessoas que ele ganha para Jesus, que ele cuida, que ele tira os carrapichos, partam para outro lugar. Nenhum pastor se agrada, a não ser que ele queira se livrar do bode, na verdade não é ovelha. Mas eu nunca, irmãos, dou nenhuma palavra de desalento para aqueles que vêm pedir a bênção para partir. Eu sempre abençoo. Quando é obreiro, eu oro daquele jeito que você sabe. Deus ajuda esse teu filho, que aqui foi uma desgraça. Lá para o lugar que ele vai, não ser essa praga que aqui ele foi. Porque senão os irmãos de lá vão dizer que ele veio daqui, e aqui que ele aprendeu a ser o que ele já era antes de chegar nesse lugar. É verdade, irmãos, é assim que eu oro mesmo. E se eu não oro, eu falo para a pessoa, ao vivo e a cores. Cantor Matos Nascimento, quem já ouviu falar? Ele canta uma música que expressa muito bem essa questão da disputa denominacional. Como se a Batista não fosse igreja assim como a SEAC é, como se a Assembleia não fosse igreja assim como a Presbiteriana é. Todas essas denominações deveriam existir como igreja do Senhor. E todo balaio que acontecer em qualquer uma delas, inclusive na nossa, não tem nada a ver com Deus. É responsabilidade do comedor de arroz e feijão, que deveria estar fazendo tudo do jeito que agrada a Deus e está fazendo do seu jeito. Quem me entendeu? A canção diz assim: há uma briga nas igrejas por faltar de união. Satanás está fazendo uma grande confusão. E quem não tem fé em Cristo vai se deixando levar. Mas saiba que nome de igreja lá no céu não vai entrar. Eu não vou na metodista,
Não vou na Universal, na Assembleia eu não entro, na Batista eu passo mal. Isso é ignorância. Jesus é a nossa luz. Está muito alto. No céu só entrar lavado pelo sangue de Jesus. A Assembleia é barulhenta, eu não sei para que gritar. Metodista wesleyana canta alto para rachar. Eu pertenço à cruzada, nela sei Jesus está. Tenho ira, não gosto do evangelho quadrangular. Muitos crentes julgam os outros se fazendo de santão, mas tem língua muito grande, vive só em confusão. Deixe de julgar os outros, procure se consertar. Sua língua está comprida, o anjo já vai cortar. Se viesse pelo nome, nossa grande salvação, então teria de ser escrito casa de oração, e pelo sangue de Jesus, no céu só entrar lavado pelo sangue de Jesus. Irmãos, tanto faz. Tanto faz ser batista, metodista, presbiteriano, assembleiano, seaquiano, seja lá o que for. Se foi lavado pelo sangue de Jesus, se vive para servir, e não imitando o outro, mas imitando o autor e consumador da sua fé, vai chegar lá. Agora, se não viver para servir, se não buscar glorificar a Deus, pode congregar aqui, e todo culto ouvir que Deus não pode ser comprado, ele deve ser reverenciado e adorado, mas se não decidir praticar, vai morar naquele lugar que Deus não preparou para nenhum ser humano. Pergunta para o seu vizinho aí, está entendendo? Estar em Cristo, então, conforme o Espírito de Deus usou o apóstolo Paulo para escrever em Gálatas 2,20, pois por intermédio da lei eu morri para a própria lei com o propósito de viver tão somente para Deus. Fui crucificado juntamente com Cristo e desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo exclusivamente pela fé no Filho de Deus que me amou e se sacrificou por mim. Só é possível pessoas tão diferentes conviverem e congregarem no mesmo lugar, se aqueles que já estão no lugar, já estiverem vivendo em Cristo. Porque quando Cristo vive em mim, a minha tolerância é sobrenatural. Quando Cristo vive em mim, a minha aceitação do outro é total. Quando Cristo vive em mim, assim como Ele me transformou, eu creio que Ele pode transformar o outro, e eu tenho paciência para aguardar esse tempo acontecer na vida do meu irmão, assim como Deus teve paciência para esperar acontecer na minha vida. Quem me entendeu, dê um sinal, por favor. Como eu disse antes, irmãos, eu quero repetir aqui para caminhar para o fim. Há uma tentativa de enfiar na cabeça dos crentes que a igreja é o lugar da exclusão. Isso é uma mentira satânica. Essa exclusão, essa mentalidade de exclusão foi infiltrada, inculcada na mente das pessoas. Imagine você que há 30 anos atrás não tinha problema nenhum cantar: olha a nega do cabelo duro, que não gosta de pentear, quando passar na beira do tubo, o negão começa a gritar: pega ela aí, pega ela. Para quê? Para passar batom. Nega, cadeia. Cabelo duro, cadeia. Pega ela aí, estupro. No tempo que eu era novo, faz tempo, lá na minha família, tinha gente que gostava do que não devia gostar. Isso mais era uma prática masculina, raramente se achava uma mulher. Tinha, mas muito mais raro, homem, raríssimo. E quando o cidadão gostava de outro homem, ele era chamado do quê? Pederastra. Olha que nome terrível. E todo pederastra que tinha o seu igual, que gostava dele, tinha o seu relacionamento a 7 chaves. Problema dele, cada um faz o que quiser com o corpo, ninguém tem nada a ver com isso. E nem Deus impede ninguém de ser o que quiser ser. Mas qual que é a problemática hoje? O cidadão quer gostar do mesmo sexo que ele, e todo mundo tem que gostar de ele estar gostando, tem que aceitar o que ele está querendo, tem que aplaudir e não pode fazer cara feia, porque se fizer cara feia está errado. Isso é insanidade, gente. Agora todo mundo tem que aceitar que um barbado, sem vergonha, safado, com mais de 18 anos, que é considerado maior de idade,
Se afeiçoar uma criança de 8 anos, de 10 anos, pode então fazer uso do corpo dela, e isso é expressão de amor. Expressão de amor, os quintos dos infernos. Isso é expressão de safadeza, de vagabundagem, de ser vergonhice. Então, o problema dos nossos dias, e dessa teoria maldita que quer dizer que a igreja é exclusivista porque quer viver na vontade de Deus, é querer que nós aceitemos o inaceitável. Cada um faz o que quiser com aquilo que quiser, mas querer me convencer e te convencer, nos fazer aceitar que é normal, natural, é muita insanidade. Não dá para concordar. E a única instituição da terra que pode resistir a isso, sabe qual é? É a igreja que vive na vontade de Deus. Porque já tem igreja também para quem quer viver no centro da vontade do cão, em nome de Jesus de Nazaré. Você sabia disso? A insanidade é tão grande que o cabra quer viver do jeito que o diabo gosta e quer dizer que é crente gospel. Apóstolo Lucas, por que você prega essas coisas? Porque é o que a Bíblia diz, irmãos. Dá para pregar aquilo que vai fazer com que a sua consciência fique tranquila, numa boa, mas aí não é pregação. É fruto de palavra promovida por animador de auditório. Ser profeta de Deus é uma coisa, ser animador de auditório preocupado com a clientela gospel é outra, bem diferente. Não dá para ser profeta e depender do povo, tem que ser profeta e depender de Deus, para preparar o povo para ver a face de Deus. No versículo 9, o apóstolo Paulo diz que as insondáveis riquezas de Cristo, que foram reveladas a ele, precisava ser revelado a todos, diante da dispensação desse mistério, que desde os séculos passados foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. E o que significa isso, irmãos? Não adianta querer forçar alguém a ser membro da igreja de Jesus Cristo, se tal pessoa não tenha se deixado iluminar pelo Espírito Santo de Deus. Não adianta querer convencer ninguém com argumento inteligente, porque Jesus disse que o Espírito de Deus veio para convencer do pecado, da justiça e do juízo. O Senhor Jesus Cristo disse que o Espírito Santo veio sobre mim e sobre você, para nos revestir de poder, para que nós sejamos testemunhas da grandeza do seu poder. Não adianta você brigando com as pessoas, falar que o seu Deus é amor, que o seu Deus é bom, que o seu Deus é poderoso. Vença o mal fazendo o bem. Igreja não é lugar onde qualquer um pode se tornar sócio por meio de cadastramento, muito menos através de dízimos e ofertas. Igreja é o corpo de Cristo, e a maneira de se inserir nela é através da decisão consciente de uma rendição total ao senhorio de Jesus Cristo de Nazaré, pela fé em sua obra em nosso favor na cruz do Calvário. Sem uma rendição total, a coisa mais chata da terra é estar na congregação dos santos. Sem uma rendição total, tudo que acontece na hora do culto é defeito para aquele que até tem uma simpatia pelo pregador, pelo ministério de louvor, pelos crentes doidos, mas a pessoa não vai suportar a convivência cristã, porque isso, segundo a Escritura, é loucura para os que se perdem, mas para os que estão sendo salvos, é o poder de Deus. É preciso nascer de novo, para conseguir conviver no meio desse povo chamado igreja. A igreja do Senhor Jesus Cristo de Nazaré não é obra do acaso, nem da criatividade da cabeça do ser humano. A igreja de Jesus Cristo de Nazaré é inclusiva, mas não é relativista. A igreja aceita todos como são e como estão, para moldá-los à vontade de Deus. Romanos 12:1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual. E não vos amoldeis ao sistema desse mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A igreja de Deus não pertence a ser humano nenhum. Essa semana
que passou, meu filho compartilhou comigo que os colegas dele estavam chateados com ele, porque agora tem uma brincadeira nova na escola. Sabe qual é a brincadeira nova? Não tem aquela caneta azul, azul caneta. Quem recebeu aquele WhatsApp? Difícil que não tenha visto, né? Agora ninguém quer confessar, porque todo mundo é santo nessa hora. Mas a nova brincadeira é caneta no rego, caneta no rego. Já vou falar? O sujeito está sentado, essas calças novas, né, irmãos? Se você levantar, estrangula tudo. Se você deixa onde está e senta, apresenta o rego. E aí, então, a brincadeira é colocar a caneta no rego do cidadão. E como está na moda, a maioria fica numa boa com a caneta no rego. E o João Lucas estressou. E aí disseram que ele é doido, que ele é fanático, que ele é otário, que ele é tonto, que ele quer ser o bom, que ele quer ser o rei da cocada. E ele veio conversar comigo, ele não disse. Mas eu sei que ele veio conversar comigo se sentindo excluído. Eu falei, meu filho, você está certo, caneta no rego é viadagem. Se vier de novo com caneta no rego, manda a mão naquele lugar que eu te ensinei, no queixo. Mas aí os dias vão passando, os amigos dele, a maioria tem tudo que o olho consegue desejar, mas boa parte estão depressivos, tomando remédio para dormir e para acordar. E aí quando a alma dele está sem alento, quem que eles procuram? O fanático, que lá na escola se posicionou, e que em casa não passa a maior parte do tempo vendo pornografia e porcaria. Não sei se você está entendendo. Nós somos igreja lá na escola, no trabalho, no trânsito, em todo lugar. Deus quer que nós manifestemos a sua multiforme sabedoria, mas é preciso se posicionar. E quando um menino de 14 anos não aceita caneta no rego, ele é taxado como fanático, como doido, como aquele que quer ser o bom da boca. Então, se você não quiser ser taxado por coisa negativa, você precisa ser agente 007 do reino de Deus. Mas nenhum de nós foi chamado para isso. Nós fomos chamados para manifestar a multiforme sabedoria de Deus. Posso ouvir um amém? A igreja é a lavoura de Deus, é edifício de Deus, e Deus já tinha um plano eterno para ela antes que ela viesse a existir, conforme está no versículo 11, conforme o propósito eterno de Deus realizado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Fazer parte da igreja é ter a certeza de que está sendo assistido o tempo todo por espectadores celestiais do bem e do mal. Efésios 3:10 diz, a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos principados e autoridades nas regiões celestiais. Por favor, me ajude a última vez hoje. Faça assim com o seu dedo profético. Diga para o seu vizinho, a sua vida é canal da manifestação da multiforme sabedoria de Deus. Ainda que você não sinta as insondáveis riquezas de Cristo estão contidas dentro de você, como ministrou o pastor Alexandre aqui. É através de você que Deus quer iluminar aqueles que estão em trevas do seu lado. Às vezes na sua casa. Lá na minha casa tem 4 pessoas. A pessoa que nesse momento está mais brava comigo, quem que é, Sofia? Não vou contar. Só a Sofia e eu que sabemos. Eu pego no pé da minha filha, irmãos. Eu pego no pé dela como um pai chato. Mas toda madrugada eu oro por ela. Eu pego no pé durante o dia, inculcando os valores que vão levá-la a ter uma vida sobrenatural. Eu sei que ela passa o dia chateada comigo, mas eu oro por ela de madrugada e de vez em quando eu vou lá e coloco a mão na cabeça dela. Deus é novamente na minha filha. Ela já é incomum, pai. Ela é super educada, ela é querida. Todo mundo gosta dela, mas não é o suficiente. Ela precisa de uma experiência poderosa de nascer de novo, meu Deus. E ela está sentada ali, ela está ouvindo o que eu estou falando.
E algumas pessoas dizem assim: apóstolo, pastor, você é louco, você expõe os seus filhos. Eles são meus filhos. Eles não vivem uma vida de fantasia. E isso que ela está ouvindo aqui ao vivo, todos os pais deveriam dizer para os filhos: eu te amo como você é, mas todo o meu amor por você, minha oração não te salva. Você precisa ter uma experiência com Jesus. E por isso, todas as vezes que a minha filha manifesta alguma enjoeira, eu converso com ela e explico para ela que não é porque ela é ruim, mas é a natureza humana que precisa ser sobreposta pela divina. Mas graças a Deus ela ama o irmão dela. E o irmão passa boa parte do tempo lendo a Bíblia, orando, incomodando ela. E eu creio que assim como ele está descobrindo e descobriu esse caminho, ela que já está nele vai descobrir e vai ver Deus descortinando para a vida dela aquilo que todos nós temos acesso pelas insondáveis riquezas de Cristo. Igreja, o lugar da inclusividade. Nós estamos diante de uma plateia, irmãos. Uma plateia do bem e uma plateia do mal. A plateia do bem se regozija conosco quando a igreja vai avançando e ganhando mais um membro para o corpo de Cristo. A plateia do bem são os anjos do Senhor, que está escrito em Hebreus 1,14, que são espíritos, não são os anjos, não são todos os anjos, espíritos ministradores enviados para servir em benefício dos que herdarão a salvação. Diga aí para o seu vizinho: você sabia que você tem funcionário? Ah, eu disse que era a última vez, irmão, me perdoe. Você sabia que você tem funcionário e você nem precisa pagar FGTS para eles? Você sabia que tem seres celestiais que trabalham para você de dia e de noite? E eles estão a serviço de Deus. Você não fala com eles, mas você fala com Deus, e Deus fala com eles a teu respeito. Está escrito que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus para nos livrar, para os guardar. Os anjos de Deus assistem a você e a mim, não com a câmera, mas com o serviço prestado a nós, para que nós sejamos uma igreja poderosa que manifesta a multiforme sabedoria de Deus. Você é muito mais importante e precioso do que você acredita ser. Sobre a sua vida, há algo que nem os anjos de Deus podem ter. A plateia do mal, quando alguém se rende a Jesus através da sua e da minha vida, fica sabendo que perderam o poder de influência sobre mais uma pessoa, e que agora tem mais um soldado para destruir as suas obras. Efésios 6,12 diz: porquanto a nossa luta não é contra seres humanos, mas sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial e trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Escute isso. Eu e você lutamos contra as forças espirituais do mal. Agora preste atenção na promessa de Jesus para a sua vida e para a minha. Eu vos tenho dado autoridade para pisardes em serpentes e escorpiões, assim como sobre todo o poder do inimigo, e nada nem ninguém vos fará qualquer mal. Ai, pastor, lá no meu trabalho estão me perseguindo, estão fazendo macumba contra mim, e a pessoa que menos gosta de mim, eu sei que ela vai no terreiro de quimbanda. O pai de santo é namorado dela, é assim com o filho do capeta. E você é assim com o teu pai, que é o Todo-Poderoso. Agora, se lá no seu trabalho você está usando a sua língua para tramar contra essa pessoa, então aí você vai se lascar mesmo. Agora, se você está orando por ela, intercedendo, pedindo a Deus que se revele a ela e que dê o castigo que Deus mais gosta de dar, que é converter a pessoa, você pode ficar em paz, porque sobre a sua vida não vale encantamento. Posso ouvir um amém? Amém. Vamos ficar de pé, irmãos, porque aí dá a sensação que nós já vamos embora, né? A igreja de Jesus Cristo de Nazaré, anota essa aí, meu irmão. A igreja de Jesus Cristo de Nazaré, e essa é você e eu, nós somos a igreja. É o escudo, é a espada, é o porto seguro de Deus para todos quantos quiserem ter um sentido
uma razão concreta para viver. Irmãos, aquela pessoa mais miserável, mais irritante, mais terrível que vive do seu lado, ela precisa de você para protegê-lo das obras do mal. Ela precisa de você para atacar e destruir as obras do mal contra a vida dela. Ela precisa de você para ter um pouco de alento, para ter um pouco de renovo, para suspirar e descobrir que Deus é bom. Eu e você somos a igreja, e é através de nós que Deus manifesta a sua multiforme sabedoria. E eu peço que você feche os teus olhos, para ouvir o versículo que eu vou ler para nós orarmos. E Simão Pedro respondeu a Jesus: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao que Jesus lhe afirmou: Abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois a minha identidade não foi revelada a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. Da mesma maneira eu te digo que você é Pedro, e sobre essa revelação edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Maravilhoso Deus, obrigado porque a igreja do Senhor é o único lugar na terra onde não há distinção entre o hétero e o homo, o branco e o negro, o rico e o pobre, o douto e o analfabeto. Obrigado, porque diante da tua presença, nós somos todos criaturas do Senhor, preparadas para sermos adotados como filhos e filhas em Cristo Jesus. Obrigado, Pai, porque ainda que muitas vezes nos sintamos ínfimos, insignificantes, pequenos, fracos, frágeis, no Senhor nós somos o teu melhor sobre a face da terra. Obrigado, Deus, porque o Senhor pagou um alto preço pela vida de cada um de nós. E as tantas tarefas que nós precisamos desempenhar no dia a dia, os tantos leões que nós precisamos vencer para continuar vivendo, não podem nos diminuir, não podem nos desmerecer na tua presença. Obrigado, Pai, porque ainda que sejamos sujeitos a falhas, a fraquezas e a fracassos, o Senhor conta conosco para manifestar a tua multiforme sabedoria. Obrigado, Pai, porque essa terra aguarda com expectativa, até mesmo a própria criação, a manifestação de cada um de nós como filhos e filhas do Senhor, como igreja poderosa do Senhor que vai avançando sobre a face da terra. Meu Deus e meu Pai, nos ajude, ó Pai, a não sermos enganados, a não vivermos distraídos com as sutilezas do inimigo sobre a face dessa terra, e conceda para nós a graça de vivermos como uma igreja atuante, como uma igreja poderosa, como uma igreja fervorosa, como um povo que se chama pelo teu nome, que realiza todas as suas funções sobre a face da terra, mas que vive aguardando de todo o coração, de todo o entendimento e com toda a força, um novo céu e uma nova terra, onde habita a tua justiça, no qual nós receberemos um corpo glorificado. Poderoso Deus, toma a vida de cada filho e cada filha, toma a vida de cada pessoa que está nesta casa de oração nesta noite, e inunda-nos, ó Deus, da convicção de que se nós te adorarmos em espírito e em verdade, nós já estamos realizando na terra a nossa maior e principal missão. Em nome de Jesus Cristo, Pai, dá para cada um de nós a convicção que ainda que haja uma grande crise chegando em 2022, o Senhor continua sendo Deus dos céus e da terra. O Senhor continua sendo aquele que é, que era e que sempre há de ser. O Senhor continua sendo o nosso Deus, o nosso porto seguro, o nosso Redentor, o nosso pastor, aquele que anda conosco pelo vale da sombra da morte e que nos garante a vitória diante do inimigo. Poderoso Deus, leva-nos guardados debaixo das tuas asas para o lugar que foi determinado que iríamos ao sair desta casa de oração. E ajuda-nos, Pai, a lembrarmos uns dos outros, quando estivermos no momento mais maravilhoso das nossas vidas, que é na tua presença em oração. Oh Deus, faça de nós um povo poderoso em obras, e toca, Pai, eu peço junto com os meus irmãos, os nossos irmãos, que ainda estão, ó Pai, enfiados dentro de casa, deixando de congregar, deixando de vir prestar culto ao Senhor ao vivo e a cores. Ó Deus, que nesse primeiro dia da semana, o Senhor nos dê fé, confiança e esperança para crer que todos os demais dias nós viveremos na tua presença,
e que em Cristo Jesus o Senhor sempre nos conduza em triunfo, para que o teu nome seja glorificado e a nossa alegria no Senhor seja completa, em nome de Jesus de Nazaré. Dê um aplauso ao Senhor. Aleluia! Louvado seja Deus! Dê um soquinho gospel aí e desejo uma semana de vitória para o seu irmão. Terça-feira, terceira das 7 terças, de ministrações específicas para que Deus